Então, o que foi que eu pensei, né, para superar ou para adaptar a minha prova, que faz parte de um sistema maior de avaliação, tá? Nesse novo contexto das atividades não presenciais, né? Eu pensei em aplicar um sistema de avaliação personalizada, tá? Para cada aluno, uma prova diferente, tá? Só que isso pode trazer, lógico, isso tem pontos positivos e pontos negativos, né? Como principal ponto positivo, você consegue aumentar ali o grau de individualidade na resolução, tá? Já que é uma prova personalizada para cada aluno, já que é uma prova personalizada, aliás, o aluno consegue copiar a resolução de um outro aluno, tá? Porém, o que é que você pode ter ali de desvantagem, né, de contratempo? Aumento do tempo de correção na sua avaliação, tá? E também na elaboração. Tá? Então é o seguinte, vou contar meu relato, como é que eu pensei em desenvolver essa avaliação. Tá? Então, olha só, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo, a primeira atividade que eu pensei para eles, tá? Dessa prova personalizada. Tá? Então é o seguinte, aqui é um exemplo da prova que eu apliquei na disciplina de circuitos, aliás, eletrônica 2, no caso aqui. Esse aqui é o modelo da prova. Eu passei um modelo em LaTeX para eles desenvolverem LaTeX, né? A prova. Na verdade, eles não tinham que saber LaTeX, ou LaTeX, né? Eles só tinham que saber jogar essas informações no modelo, porque o modelo já estava criado. O grande problema, ou a grande dificuldade de se trabalhar com LaTeX seria a elaboração do modelo, né? Uma vez que você tem um modelo já desenvolvido, você bastaria jogar as informações desse modelo. Eu já bolei o modelo para eles, e eu pedi simplesmente para eles modificar esse modelo conforme a resolução, né? Então, a prova tem uma prova curta, né, justamente para facilitar a correção, tá? 3 questões, onde a última questão aqui é uma questão subjetiva, tá? Eu gosto muito de passar uma questão subjetiva argumentativa, tá? Para tirar eles um pouquinho desse mundo de equações, de fórmula, tá? Para aumentar a capacidade deles de argumentação, tá? Muitas vezes, eu corrigindo provas, eu percebo essa dificuldade, tá? Então, essa questão seria para eles desenvolverem essa habilidade argumentativa, tá? Mas, basicamente, as questões objetivas foram 2, tá? Onde essas questões foram sorteadas, tá? Então, a primeira coluna aqui, ó, dessa tabela, a gente tem um sorteio, né, da aula para cada aluno, para cada matrícula, para cada registro de aluno, tá? E aí ele tinha a obrigação ou a tarefa de pegar uma questão do banco de questão que eu forneci para ele, tá? E aí ele pegava uma questão daquela aula e resolvia. O banco de questões está aqui na sequência, tá? Eu peguei um livro da bibliografia, especificamente aqui, para quem é da área, tá? O livro do Cedra. Então, coloquei ali todas as questões de todo o assunto abordado durante a aula. E aí eu pedi para ele sortear uma questão. Aliás, eu sorteei uma aula para ele, e ele, dentro dessa aula, pegaria uma questão dessa aula, tá? E aí, resolveria a questão, tá? E essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu pedi para eles elaborarem uma questão, tá? Poderia utilizar como referência o próprio banco de questões que eu forneci para eles. Então, teria que ser uma questão nova, tá? Eles teriam que criar a questão e resolver. É interessante essa ferramenta porque requer do aluno um certo conhecimento, né, para você criar uma questão. Embora eu peguei ali várias questões, né, bem fracas, digamos assim, em termos de quanto é que essa questão poderia exigir do aluno, tá? Ele luta com as ferramentas, os alunos lutam, né? Todos nós lutamos com a ferramenta que a gente tem. Então, se ele poderia criar uma questão, geralmente os alunos criaram uma questão simples de se resolver, né? Mas eu coloquei também como critério de avaliação o quanto é que essa questão seria, digamos assim, pertinente, né? O quanto que essa questão poderia desenvolver algum conceito no aluno, tá?
Então, basicamente é isso. E essa prova também, gente, tinha um objetivo de criar um banco de questões para mim, tá? Eu já trabalho com banco de questões, então, em atividades presenciais, quando eu vou fazer uma atividade, eu simplesmente pego esse banco de questões, seleciono algumas questões ali e elaboro a prova, tá? E aí, com isso, eu consegui aumentar bastante o meu banco de questões, embora eu precise ainda passar por uma revisão, né? Já foi feito isso, na verdade, na correção, tá? Mas para ser utilizado como banco de questões, eu tenho que transcrever corretamente essas questões para o meu banco de questões. Mas aí gerou um banco de questões com resoluções, que meu objetivo também além de servir como banco de questões para mim, para elaborar uma prova, tá? Vai servir de banco de questões também para os alunos, tá? Como meu banco de questões antes dessa atividade era um banco relativamente pequeno, tá? Eu não abria isso para os alunos. Agora, minha intenção é abrir esse banco de questões, já que é um banco bastante grande, tá, de questões, e aí, se ele estudar pelo banco, para a prova, tá perfeito, tá? Eu acho difícil ele decorar todas as resoluções desse banco de questões, tá? Então, não vou me preocupar com isso, tá? Seria, então, mais um recurso que os alunos teriam, né, com esse banco de questões. Serviria também para estudo para a prova, e esse é o grande objetivo. Tá? Então, tá aí. Aí eles mandaram as questões para mim, resolvidas, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo do aluno Francisco, tá? Ele retornou o documento, tá? Então, tem aqui a nota dele, atribuí a nota dele, ele preencheu o nome, e ele escolheu uma questão lá e foi desenvolvendo. Então, perceba o seguinte, como foi em LaTeX, tá? Isso poderia ser feito também em Word, mas o LaTeX, ele permite uma qualidade tipográfica melhor do que o Word, tá? Então, sai textos assim, quase texto de revista, tá? Bem fácil de entender, porque está uma formatação ideal, as equações são bem formatadas, então eu não teria essa dificuldade em corrigir, facilitaria o meu trabalho de correção, tá? Já que isso independe da caligrafia do aluno, tá? Então, está aqui uma resolução, um exemplo de resolução de uma questão, tá? Onde eu também coloco ali as minhas notas, nota do professor, tá? Eu faço ali alguns comentários sobre a resolução do exercício, tá? Pode ser uma nota grande, nota pequena, isso independe. E seria isso aí, tá? Aí no final eu coloco aqui os pesos das questões, tá? O quanto que o aluno atingiu em cada questão. Só que, como é uma prova personalizada, né? Qual é a minha dificuldade? Foi a correção, tá? Agora, não sei se está acontecendo com os outros professores, mas os alunos, a minha turma está bem reduzida, tá? No segundo semestre pandêmico, digamos assim. No primeiro semestre, tinha turmas bem grandes, tá? 20, 25 alunos. Para engenharia, é uma turma grande. Então, para corrigir essas provas, eu levei bastante tempo, tá? Corrigindo prova e passando aula. Então, eu passei finais de semana trabalhando até tarde para corrigir essas provas, porque realmente teve um aumento do tempo de correção, não tanto de elaboração. Você vê que a prova foi elaborada rapidamente, porque foram questões sorteadas, né? O aluno que iria, naquela aula, escolher uma questão naquela aula, tá? Resolver. Eu coloquei também como critério a capacidade argumentativa durante o desenvolvimento da questão do aluno, tá? Qual o outro objetivo dessa avaliação? Criar um banco de questões para mim e para os alunos. Então, é importante que essas questões fossem desenvolvidas com certa argumentação, tá? Para qualquer aluno pegar aquela prova, ler, né, as frases e interpretar as equações e entender muito bem a resolução da questão, tá? Esse era o grande objetivo. Levei pouco tempo para elaborar, só que muito tempo para corrigir, tá? Então, eu pensei o seguinte, em melhorar ainda mais esse processo, tá? Porque estava inviável. E você sabe que no final do semestre, você tem que corrigir essas provas rapidamente, né? Se eu levar muito para corrigir essas provas, é capaz de, se eu levasse o mesmo tempo para corrigir a primeira prova, eu ia demorar, eu estava até hoje corrigindo a
a prova do semestre passado, né? Então, foi necessário melhorar o processo, tá? Melhorar no sentido de diminuir o tempo de correção. Então, a segunda atividade, ou a segunda prova, né, tá aqui eu trago para vocês, continua sendo 3 questões, tá? Apenas 3 questões. E a última também sendo uma questão argumentativa, né? Tá aqui, ó, uma questão argumentativa, tá? Não abro mão de uma questão argumentativa para os alunos de engenharia. Eu acho que o engenheiro é muito acostumado, né? O acadêmico de engenharia a tratar com equações e fórmulas, e às vezes você percebe que o aluno tem até dificuldade na redação, tá? Então, é um tipo de questão que eu gosto muito de colocar para desenvolver essa habilidade nos alunos. Mas é o seguinte, como diminuir o tempo ainda mais de correção, né, desse tipo de atividade personalizada, né, que é o grande calcanhar de Aquiles desse sistema de prova personalizado, é o tempo de correção. Tá? Então, como diminuir ainda mais o tempo de correção? Então, é o seguinte, a primeira questão continua sendo uma questão sorteada por aula, então eu coloquei aqui, ó, para cada aluno, uma aula específica para ele fazer o sorteio, para ele escolher uma questão, né? Então, eu sorteei essas aulas para os alunos, e o aluno ia lá e escolher uma questão da bibliografia dentro dessa aula e ia resolver. Logicamente, o que eu pedi para os alunos escolherem questões diferentes. E aí, foi montada uma lista no WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí cada aluno colocou a questão, tá? E aí, eu solicitava isso também na questão para ele indicar, né? Para indicar a questão escolhida, tá? Qual livro? Embora eu tenha trazido para ele um livro específico, ele poderia escolher outro livro, tá? Mas para trazer essa indicação aqui para conferir justamente com outros alunos se essa questão cada aluno tem uma prova diferente. Então, não faz sentido o aluno escolher a mesma questão de um outro aluno, tá? Isso aqui é o modelo da prova. Esses textos aqui que eu coloquei, na verdade, é só dando uma dica para o aluno como ele manipular equações, tá? E figuras. Então, basicamente, era só isso. Beleza, a primeira questão não mudou muito, continua sendo o mesmo esquema da prova passada, porém, a segunda questão, eu fiz algo diferente, né? Eu pensei em bolar um vídeo, um aluno iria produzir um vídeo, tá? Esse vídeo é dividido, então, em 3 partes. Com um tempo máximo ali de 30 minutos, tá? Aqui está descrevendo todos os critérios para se produzir esse vídeo, tá? 30 minutos, no máximo 30 minutos, esse formato aqui MP4, com essa nomenclatura, né, do arquivo. Também está especificando aqui que esse vídeo tem que ter 3 partes. A primeira parte, o aluno faria uma revisão teórica da primeira questão, tá? Na verdade, o vídeo da segunda questão é baseado na primeira questão. Então, a primeira parte do vídeo seria uma revisão teórica do assunto que ele iria desenvolver, tá? Por exemplo, vamos supor que a aula que foi sorteada, ou a questão, envolvia o conhecimento de mitocôndrias. Então, o aluno, na primeira parte do vídeo, teria que fazer uma revisão teórica do que de acho era as mitocôndrias. Tá? A segunda parte seria a resolução da questão em si. Tá? Como ele colocou a descrição aqui textual do desenvolvimento da questão, ele teria que explicar isso no vídeo. Tá? Ele explicando isso no vídeo. Ó, pessoal, aqui a gente envolve isso, tem essa equação, daqui a gente pode tirar um resultado tal. Essa seria a segunda parte. E a terceira parte desse vídeo é uma comprovação dos seus resultados. Tá? Como a gente mexe aqui nessa disciplina com circuitos eletrônicos, tá? Os alunos poderiam utilizar circuitos de simulação para comprovar que o seu resultado teórico bate com o resultado prático. Tá? Então é o seguinte, olha só, que interessante. Na verdade, é uma prova de 3 questões. A última questão é uma questão subjetiva, tá? Então, ficaria, então, praticamente 2 questões. A primeira questão, desenvolvimento textual, normal, tá? E a segunda questão é uma produção de um vídeo que comprove e que tem um desenvolvimento da primeira questão, tá? Então,
perceba que é um sistema quase que de autocorreção, tá? Facilita já bastante você corrigir essa prova, tá? E outra coisa, outra vantagem desse tipo de avaliação é que você está produzindo material, tá? Tanto textual quanto de vídeo, que vai servir como ferramenta de ensino e de aprendizagem dos alunos, tá? Fica mais um material para os alunos. Obviamente, né, que você carece ainda de uma correção, tá? Mas fica difícil você fazer correção do vídeo, tá? Então, você passaria para os alunos, mas indicaria que foi um material produzido pelos alunos, tá? Então, carece ali de bastante senso crítico antes de adotar aquele desenvolvimento como a sua referência, tá? Mas muitos vídeos foram como eles fizeram um desenvolvimento teórico antes e depois jogaram isso no simulador, tá? Muitos vídeos foram produzidos com excelente qualidade de conteúdo também, tá? Como é um vídeo que eu pretendo passar para outros alunos, tá? E aí eu não quis colocar isso no Facebook, não queria abrir assim para o mundo inteiro, tá? Só queria criar um banco de vídeo onde os meus alunos poderiam acessar aquilo ali. E para cada turma, cada semestre, eu abro, então, aquele vídeo, tá? E aí, eu, terminando o semestre, eu bloquearia, geraria outro link, né, de acesso a esse banco de vídeos, tá? Como envolve um vídeo, né, tem um lance da exposição do aluno, né? Então, é o seguinte, foi o que eu pensei também. Aí eu criei uma declaração do aluno, onde o aluno aqui, ó, ele faria uma declaração onde autorizaria o professor a divulgar esse vídeo apenas no contexto de ensino da disciplina específica aqui, que seria Eletrônica 2. Tá? Assim, isso não serviria também como critério de correção, tá? Na prova. Isso deixei claro no modelo da prova. Então, se o aluno optasse por não divulgar esse vídeo, eu simplesmente, depois da correção, fui lá e deletei o vídeo, tá? Não vou utilizar esse vídeo como uma ferramenta de ensino da disciplina, tá? Beleza. Com isso, eu diminuiu bastante o tempo de correção da prova, né? Outra coisa, pessoal, o tempo de correção tá ligado ao nível do critério de correção dessa atividade, tá? Você pode simplesmente considerar certo ou errado, entregue ou não, tá? Que seria um nível mais light, digamos assim, a correção, ou você poderia fazer a correção de forma detalhada, tá? Foi a minha opção. Eu me ferrei, mas no final eu tive um belo banco de questões e de vídeo também. Embora essa segunda atividade eu levei bem menos tempo, tá? Para corrigir, porque, na verdade, assim, é basicamente questão, né? Embora a segunda questão, né, ele tem uma natureza completamente diferente da primeira, tá? Deixa eu mostrar aqui um exemplo, então, de um vídeo produzido. Tem aluno que se empolgou, né, com essa atividade, teve uma produção, assim, uma qualidade muito boa, muito excelente, tá? Então, vou passar aqui um exemplo, rapidamente, tá? Não vou passar o vídeo todo, porque é meia hora. Então, só para mostrar para vocês a qualidade que ficou esse material, tá? Aí eu peço para que, se alguém tiver dificuldade de escutar o áudio, vou passar aqui rapidamente, só para fazer o teste de áudio, tá? Então, deixa eu ver aqui. Olá, meu nome é Richard. Este vídeo se refere ao trabalho 02. Vocês conseguiram escutar o áudio do vídeo? Sim. Tá. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Olá, meu nome é Richard. Este vídeo se refere ao trabalho 02 da disciplina de Circuitos Elétricos 3, do primeiro semestre de 2020, quinta fase do curso de Engenharia Elétrica, do qual sou aluno, no campus de Itajaí, Santa Catarina.
Vou explanar sobre série de quarta aula que a mim foi atribuído através de sorteio. Assim farei: primeiro, revisão dos assuntos teóricos; segundo, resolução da questão escolhida; e terceiro, teste da resposta. Para a revisão dos assuntos teóricos, utilizarei como base o livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, quinta edição, capítulo 17. A série de Fourier. Então, pessoal, ele começa aqui, então, a sua introdução teórica, tá? Da resolução da questão. Aqui, mais na frente, ele começa a explicar o seu desenvolvimento da primeira questão. Olha só. Adquire somente 2 valores durante o período, podemos expandir essa integral em 2 integrais. De 0 a 2 segundos, temos o valor para a função de 2. E de 2 segundos a 3 segundos, temos o valor para a função de menos 1. Então, fica a 0 igual a 1/3, que multiplica. E na parte final, o aluno utilizou um software da calculadora HP Prime, tá? Para comprovar que os seus coeficientes da série de Fourier estão corretos. Então, ele montou a mesma forma de onda, da forma de onda teórica, né? Olha só. A frequência fundamental. Agora, podemos inserir mais uma harmônica no cálculo. Então, pedimos para editar, e de 1, podemos passar para 2. Ok? Já é 2. Podemos pedir para plotar, e já começamos a observar a mudança que começa a acontecer no gráfico, né? No sinal. Beleza, gente. Então, é só para mostrar para vocês como é que o material ficou, tá? Ficou uma resolução muito boa, dividida, então, em 3 partes, o que facilitou a minha correção e que também vai servir como material de estudo para os alunos, tá? Então, continuando aqui a nossa apresentação, acabei fechando aqui sem querer.